Ensina-nos, Senhor Jesus, ensina-nos a orar. Ensina-nos, Senhor Jesus, ensina-nos a amar. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando nossa reflexão neste ano da oração, buscamos a oração do Pai Nosso, essa oração que Jesus nos ensinou a rezar. Nela, fizemos um pedido ontem: dai-nos o pão de cada dia. Hoje, pedimos o perdão para os nossos pecados, assim como nós sabemos perdoar. Vamos então iniciar nossa reflexão com a oração do ano jubilar. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramadas nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforma em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. No Evangelho que vamos ouvir hoje, Jesus nos apresenta posturas de oração e como nós devemos buscar a humildade, sermos simples e reconhecermos-nos pecadores, necessitados da graça de Deus. Ouçamos com o coração aberto a palavra de Deus. Assim como precisamos de pão, precisamos de perdão. Assim como precisamos de pão, precisamos de perdão. Assim como precisamos de pão, precisamos de perdão. Precisamos de perdão. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro era cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim no seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens que são ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Eu faço jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu declaro a vocês,
Este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Depois de ter pedido a Deus o pão de cada dia, como nós vimos no dia de ontem, a prece do Pai Nosso entra no campo das nossas relações com os demais. E Jesus ensina-nos a pedir ao Pai: perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim como precisamos do pão, também precisamos do perdão. E isso todos os dias. O cristão reza, antes de tudo, pede a Deus que sejam perdoados os seus pecados, ou seja, as suas faltas, as más ações que comete. Esta é a primeira verdade de cada oração. Fôssemos até pessoas perfeitas, fôssemos até santos cristalinos que nunca se desviam de uma vida de bem, permanecemos sempre filhos que devem tudo ao Pai. Qual é a atitude mais perigosa de cada vida cristã? O Papa Francisco diz que é o orgulho. É a atitude de quem se coloca diante de Deus pensando que tem sempre as contas em ordem com Ele. O orgulhoso pensa que está tudo bem consigo, como o fariseu da parábola, que no templo pensa que reza, mas na realidade louva-se a si mesmo diante de Deus. Agradeço-te, Senhor, porque eu não sou como os outros. E as pessoas que se sentem perfeitas, que criticam os outros, são pessoas orgulhosas. Ninguém é perfeito, ninguém. Ao contrário, o publicano que estava atrás no templo, um pecador desprezado por todos, para no limiar do templo e não se sente digno de entrar e recomenda-se à misericórdia de Deus. E Jesus comenta: este voltou justificado para sua casa. Ele voltou salvo, porque não era orgulhoso, porque reconhecia os seus limites e os seus pecados. Há pecados que se veem e pecados que não se veem. Há pecados evidentes que fazem barulho, mas há também pecados sutis que se escondem no coração, sem que nem sequer nos apercebamos. O pior deles é a soberba, que pode contagiar também pessoas que vivem uma vida religiosa intensa. Havia outrora um convento de religiosas, no ano 1600 a 1700, famoso, no tempo do jansenismo. Eram perfeitíssimas e dizia-se que eram puríssimas como os anjos, mas soberbas como os demônios. E isso é mau. O pecado divide a fraternidade. O pecado faz-nos presumir que somos melhores que os outros. O pecado faz-nos crer que somos semelhantes a Deus. Mas, ao contrário, diante de Deus somos todos pecadores e temos motivos para bater a mão no peito. Todos nós, como aquele publicano no templo. São João, na sua primeira carta, escreve: se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se quiserdes enganar-te a ti mesmo, diz que não pecou. Assim estás a enganar-te. Somos devedores antes de tudo, porque nesta vida recebemos tanto: a existência, um pai, uma mãe, a amizade, as maravilhas da criação. Mesmo se acontece a todos ter dias difíceis, devemos recordar-nos sempre que a vida é uma graça, é um milagre que Deus tirou do nada. Em segundo lugar, somos devedores porque mesmo se conseguimos amar, nenhum de nós é capaz de o fazer unicamente com as suas forças. O amor verdadeiro é quando podemos amar, mas com a graça de Deus. Nenhum de nós brilha de luz própria. Há aquilo a que os teólogos antigos chamam de um mistério lune, mas só na identidade da Igreja, mas também na história de cada um de nós.
O que significa esse mistério lune, que é como a lua, que não tem luz própria, reflete a luz do sol. Também nós não temos luz própria. A luz que temos é um reflexo da graça de Deus, da luz de Deus. Se amares, é porque alguém ao teu redor te sorriu quando eras uma criança, ensinando-te a responder com um sorriso. Se amas, é porque alguém ao teu lado te despertou para o amor, fazendo-te compreender que nele reside o sentido da existência. Procuremos ouvir a história de alguma pessoa que errou. Um preso, um condenado, um drogado. Conhecemos tantas pessoas que erram na vida. À exceção da responsabilidade, que é sempre pessoal, algumas vezes podemos perguntar quem deve ser culpado pelos seus erros, se unicamente a sua consciência ou a história de ódio e de abandono que alguém carrega consigo. Isto é o mistério da lua. Amemos antes de tudo, porque fomos amados. Perdoemos porque fomos perdoados. E se alguém não foi iluminado pela luz do sol, torna-se gélido, como o terreno no inverno. Como não reconhecer na corrente de amor que nos precede também a presença providencial do amor de Deus? Nenhum de nós ama Deus quanto Ele nos amou. É suficiente pôr-se diante de um crucifixo para compreender a desproporção. Ele amou-nos e ama-nos sempre, primeiro. Portanto, rezemos: Senhor, até o mais santo no meio de nós não deixa de ser teu devedor. Ó Pai, tende piedade de nós. Celebremos com alegria o nosso encontro. Jesus Cristo é nosso ponto de união. É o caminho que nos leva para a vida, a verdade que nos traz libertação. Formamos a igreja viva que caminha para o reino do Senhor. Vivendo em comunidade, nós faremos deste mundo ser melhor. Misericórdia de mim, Deus de bondade, misericórdia por tua compaixão. Vem me lavar das sujeiras do pecado e livrar-me de tamanha perdição. Eu reconheço toda a minha maldade, foi contra ti que eu pequei. Banha-me com tua graça e serei limpo. Criai em mim um coração que seja puro, dá-me de novo um espírito decidido. Não me afasteis, Senhor, de tua presença, e nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dá-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com espírito generoso. Da morte como pena, libertai-me, e a minha língua exultará a vossa justiça. Abri os meus lábios para cantar, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tu és a paz, a vida plena e o perdão. Que o perdão seja sagrado, que a fé seja infinita, que o homem seja livre, que a justiça sobreviva. Que o perdão seja sagrado, que a fé seja infinita, que o homem seja livre, que a justiça sobreviva. Chegamos assim ao final da reflexão de hoje. Que nós possamos nos colocar com humildade sempre em oração, reconhecendo-nos pequenos, pecadores,
necessitados da graça de Deus, para que a nossa luz possa brilhar. Essa luz que é reflexo do amor de Deus, da luz de Deus, e que nós possamos levar essa luz a todos que necessitam de perdão. Por isso, pedimos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É na mesma medida que perdoamos que seremos perdoados. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe e é perdoar